Bom, então vamos lá para a quinta aula da disciplina de noções de agricultura de precisão. Então, até aqui nós falamos das taxas variáveis, né, da variabilidade, falamos da variabilidade espacial, que é aquela, o solo nunca é uniforme, que tem aquela variação, e essa variação dentro do espaço, da propriedade, ou do talhão, ou da fazenda, ela é chamado de variabilidade espacial, porque ocorre dentro de um espaço. Aí, como o solo nunca é igual, a gente faz a aplicação em taxa variável, que é dar naquele ponto da fazenda, naquele pedaço de terra, exatamente o que ele precisa, nem mais ou nem menos de adubo, de insumos, de fertilizante, ou seja, a dose correta no local correto. Então, a gente tem precisão da dose e a precisão do local. Então, aquela agricultura pela média, onde aplica a média na fazenda toda, dentro da agricultura de precisão, existe. Então, a gente faz a aplicação à taxa variável. Aí, na outra aula, nós vimos como que nós identificamos a variabilidade espacial do solo, que é através da, quem sabe, faz as três formas de encontrar a variabilidade espacial. Quem lembra aí? Pelo menos uma. Quem lembra? Agora que vocês lembram. Fala, Marcos. Eu acho que é satélite, né? É, dá para saber. Também via amostra de solo, né? Você falou? Muito bem. Satélite, amostra de solo, e a outra? Pera aí que fugiu do. Que a máquina faz, a colhedora, né? O mapa de produtividade da colhedora. Isso. Mas é isso aí. Legal. Você lembrou. Sinal que você estava atento na aula. Valeu, obrigado. É isso aí. O que o Marcos falou é amostragem de solo, o imagem aérea, ou drone via satélite, ou o mapa de produtividade da colhedora, que vai nos mostrando quanto que está produzindo em cada área, e com isso a gente tem a variação do solo, né? Onde produziu mais, onde produziu menos, a gente consegue saber aonde que está ocorrendo a variabilidade, né? Enfim, aonde produziu menos, tem alguma variabilidade ali, provavelmente falta de adubo. E nós vimos também que não pode ser somente, não existe só a hipótese de ser falta de adubo, né? Sempre quando a gente vê uma variabilidade na lavoura, na produção, lembre-se que pode ser outras coisas, né? A gente não pode chegar e ter a certeza de que falta de nutriente, até porque alguns sintomas são específicos, né? Mas, via de regra, a falta de nutriente gera essa variabilidade espacial. E a gente corrige com adubo. E tem as outras questões, pode ser praga, pode ser solo raso, né, com pedra, pode ser planta daninha, pode ser falta de semente, enfim, a gente tem que ir lá e detectar. E a agricultura de precisão, ela vem trazer isso, ela vem trazer essas informações para facilitar a nossa solução, né? Para a gente encontrar a solução, porque as soluções, basicamente, são as mesmas, né? Essas não mudaram. Eu quero dizer assim, onde está faltando adubo, o que eu tenho que fazer? Pôr adubo. Aonde está com excesso de planta daninha, tem que pôr herbicida. Excesso de praga, inseticida, se for inseto. Enfim, a solução, se está faltando semente, eu tenho que regular a plantadora, pôr mais semente. O que a agricultura de precisão nos traz é a informação mais precisa e uma facilidade maior para a gente encontrar o problema, né? Porque o problema sempre vai haver, sempre tem. Se a gente for na empresa agora, tem alguém fazendo alguma coisa errada.
Com certeza, né? Eu sempre falava para o pessoal, a gente estava na reunião, falava, pessoal, vamos acabar a reunião logo, e agora vocês vão lá no campo procurar quem está fazendo alguma coisa errada, porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa errada, ou por erro mesmo, ou por inexperiência, ou por algum outro problema, às vezes equipamento, mas sempre está ocorrendo, sempre está tendo alguma coisa errada. Mais uma empresa, pega uma usina, que uma hora dessa tem lá 1.000 pessoas trabalhando. Imagina quantas pessoas dessas 1.000 estão fazendo algum erro, por maldade, que eu acredito que não deva existir, mas, então, a agricultura de precisão, ela tem nos facilitado a detectar, encontrar esses erros, saber aonde estão esses erros, né? E a solução é a mesma há 50 anos, há 100 anos, a solução para a falta de adubo é por mais adubo. Agora, a gente não tinha ferramenta para encontrar o problema da falta de adubo, né? Hoje a gente tem, se depois do plantio faltou adubo, a gente consegue saber com uma análise foliar na planta, né? Depois que você fez a amostra de solo, fez a adubação, mas ainda aparece sintoma na planta. Aí o que você tem que fazer? Nova análise de solo? Não. Você tem que fazer uma análise foliar da planta. Então, hoje nós temos tecnologia de fazer análise foliar na planta no próprio campo, não precisa nem levar no laboratório. Né? Tem sistemas de NDVI, de NIR, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, que nos detecta no campo a produção da lavoura, né? Sem necessidade de outros equipamentos, de levar, de fazer amostragem, de levar para o laboratório, no próprio campo você consegue identificar. Em pouco tempo vai haver análise de solo por imagem. Não se assustem, não vai estar tão perto, mas já tem bastante, né? Tem colegas aí, universidades, que através das imagens aéreas já vão identificar o teor de nutriente do solo, sem necessidade de amostragem, sem levar para o campo. Ainda vai falta um pouco ainda para essa tecnologia estar disponível, mas vai ter, já está aí. Então, a agricultura de precisão é isso, é um conjunto de tecnologias que nos traz as respostas mais rápido, né? Então, a gente vê uma variabilidade espacial, antes a gente, na agricultura convencional, a gente nem identificava a variabilidade espacial. Hoje a gente consegue identificar, quantificar e ter uma quantidade de informação que a gente consegue dar a devida solução. E informação é tudo, né? Informação no campo, no trabalho, na empresa, na vida, informação é tudo, né? Quem tem informação anda mais rápido com as coisas, né? Tem mais resposta para as coisas. Então, a agricultura de precisão traz essa quantidade de informação. Então, hoje, nós vamos falar de alguns equipamentos, né? Na aula passada, nós falamos do equipamento de fazer adubação a taxa variável, mas existem outros equipamentos dentro, implementos ou equipamentos dentro da agricultura de precisão que faz todo o sistema rodar. Não vamos falar de todos, mas os principais equipamentos de agricultura de precisão são os implementos de taxa variável, não só de adubo, nós vamos ver taxa variável de sementes, os pilotos automáticos, elétricos, hidráulicos, os controladores de seção, de plantio ou de pulverização, os sensores ópticos, os equipamentos de correção de sinal via satélite, monitores, os receptores, monitores de profundidade de solo, sistemas de barra de luz, os vantes, irrigação localizada, os sistemas de orientação do implemento, independente da cabine, os coletores de dados, os FUTs nas usinas, né, que são as filas únicas de tratores, enfim, a gente não tem tempo para falar de todos, mas existem diversos equipamentos de agricultura de precisão que está presente aí no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar de algum deles hoje, como que funciona, qual que é o objetivo, né? Porque às vezes a gente sabe como funciona, mas não sabe por que está utilizando, qual que é a finalidade. Então, um deles é a semeadura em taxa variável, né? Nós falamos da adubação em taxa variável, mas a semeadura também em taxa variável existe. E qual que é a intenção de fazer a semeadura, a taxa variável?
fazer a variação de população de plantas. E quando eu vou fazer essa variação de plantas? Tem cultivares que nos permitem trabalhar com adensamento, com população maiores. Condensado é menor espaçamento entre plantas. E quando eu falo taxa variável de semente, eu vou aumentar a população de plantas por hectare, por exemplo, de 100 mil para 200 mil plantas por hectare. Eu faço isso através do aumento da diminuição, né, o aumento da densidade através do aumento da população. Ou seja, eu passo de 100 mil plantas, eu passo para 200 mil plantas, diminuindo o espaçamento entre plantas. Porque o espaçamento do implemento, o espaçamento entre linhas, esse eu não consigo mudar, né? Na taxa variável, com o implemento andando, eu não consigo fazer essa regulagem, essa mudança da variação do espaçamento entre linhas. Vamos falar assim, eu diminuí de 20 para 10 centímetros entre linhas, eu não consigo fazer. Mas eu consigo fazer, que é o que a taxa variável faz, diminuir o espaço entre as sementes, né? Então, eu estava jogando ali uma semente a 10 centímetros uma da outra, eu passo a jogar 5 centímetros uma da outra, ou seja, eu dobro a população. Se eu jogo a 10 centímetros, eu vou ter 10 plantas no metro. Se eu jogo a 5 centímetros, eu vou ter 20 plantas no metro. E algumas cultivares nos permitem essa variação da população e também relação a tipo de solo. Tem solo que nos permitem um adensamento de plantas, né? Um espaçamento menor entre plantas. Solos mais favoráveis, aqueles solos com maiores teores de nutrientes, maior teor de matéria orgânica e, consequentemente, maior teor de umidade. Ou seja, solos que a competição entre plantas não são tão grandes. Eu consigo pôr mais plantas por metro. Então, é isso que a taxa variável de semente faz, colocar mais plantas por metro. Veja aqui como que eu consigo variar quando eu faço essa mudança do espaçamento. Veja aqui, ó. Vamos considerar um espaçamento de 40 centímetros, né? Já que eu disse que o espaçamento entre linhas eu não consigo mudar. Eu consigo mudar o espaçamento entre plantas, que é o meu total de plantas por metro. Então, se o meu espaçamento é de 10 centímetros, vou considerar entre linhas de 40. Se o meu espaçamento é de 10 centímetros, eu vou ter 200 mil plantas. Se o meu espaçamento é de 18, se eu tenho 10 plantas por metro, meu espaçamento é 10 centímetros, eu vou ter 200 mil plantas por hectare. Se eu ponho 18 plantas por metro, que dá 6 centímetros entre plantas, então, ó, eu saí de 10 centímetros entre plantas, desci para 6 centímetros entre plantas, eu vou colocar 450 mil plantas. Então, está vendo que eu variando a população, variando a quantidade de plantas, ou seja, de sementes por metro, olha a variação que eu tenho da população, é mais que dobro. Aqui eu variei de 10 para 4 centímetros entre plantas. Então, tem algumas cultivares que permitem plantar a 5 centímetros uma da outra. Não todas, por quê? Algumas, principalmente, elas ocupam menos área foliar. E as plantas, a arquitetura da folha, ela é assim. Quando vocês andarem, né, por exemplo, um experimento de milho, vocês vão ver diversos cultivares de milho. Vocês vão ver que tem milho que tem as folhas eretas para cima e tem milho que tem as folhas, plantas cultivares que tem as folhas abertas. Então, esses que têm as folhas abertas, ele necessita de mais espaço entre eles. As que têm folhas mais eretas, menos espaço entre as plantas. Então, por isso que depende da cultivar e, claro, do tipo de solo. Quando a cultivar não é feita, recomendada para espaçamentos estreitos, se você põe um espaçamento menor, o que ela vai acontecer? Ela vai crescer demais em busca de sol. É um crescimento muito acelerado na parte de cima, apical, no meristema da ponta da planta, ela está muito pertinho uma da outra. Ela vai crescer pela ponta e não vai produzir ramos, porque ela quer crescer, como ela está com uma competição com a planta vizinha,
ela quer ganhar luz, ela não quer ficar na sombra. Então, se ela não quer ficar na sombra, ela cresce mais. E se ela cresce mais, ela não se preocupa em emitir ramos, em emitir, cada ramo vai ter sua vagem, agora falando de soja, de feijão, cada ramo emite as vagens. Então, quando ela está muito apertada, ela cresce muito, não emite ramos, consequentemente, não emite vagens. Então, a população, além disso, população muito perto uma da outra, aumenta a umidade nas plantas. Isso aí favorece o aparecimento de fungo e outras doenças. Então, a recomendação de quantas plantas por metro, a própria empresa que produziu aquela cultivar vai dizer de 100 a 200 mil. Então, se você consegue trabalhar de 100 a 200 mil, você consegue fazer uma taxa variável de semeadura. Então, a taxa variável, ela é entre plantas. Entre linhas, eu não consigo mudar com o implemento andando. Isso aqui é regulagem, né? Temos que ter regulagem e calibração. Calibração é dose, regulagem é medida do implemento. Então, a regulagem eu não consigo fazer com o trator andando. O que eu consigo fazer é a alteração na população de planta através do espaçamento entre plantas, tá? Então, uma plantadora convencional de grãos, ela, né, essa é uma convencional, que não faz taxa variável. Essa aqui, ela está dependendo da velocidade da máquina andando, ela tem a roda guia e ela tem os discos. Então, esse disco, ele roda de acordo com a roda guia, a quantidade que roda o disco de sementes. Na agricultura, então, isso aqui é só para a gente conhecer, né, cada planta, cada tipo de semente tem o seu disco, né? Então, veja aqui, ó, disco de algodão. Semente de algodão é grande, é um disco que tem as células maiores, né? Ó, disco para sorgo, a semente é bem pequenininha, então o disco, os furinhos são pequenos, para arroz é maior, ó, girassol é maior ainda, ou seja, o disco da semeadora, ela tem o formato e o tamanho do grão que ela está trabalhando, né? Na agricultura de precisão, se utiliza as plantadoras a vácuo. Então, eu vou falar o que, que é. Lembra lá que nós vimos anterior a plantadora convencional? Então, o que, que acontece? Qual que é o problema? Por isso que eu mostrei os discos. Aquele disco, ele pode estar rodando e não pegar nenhuma semente ou pegar duas sementes numa célula daquela, numa casinha daquela. Então, isso não pode, isso aí dá falta de precisão, né? Se eu tenho que pôr uma planta a cada 5 centímetros, o meu disco roda numa velocidade, e aí ficou uma célula, uma casinha sem semente, vai ficar uma lá sem plantar. Então, na plantadora convencional, o disco vai rodando e depende de pegar, né? Aqui está o reservatório está aqui. Então, o disco está rodando aqui. Muitas vezes o disco roda e não pega uma semente ou pega duas. Isso aí vai alterar totalmente a população. Nas plantadoras para agricultura de precisão, são utilizadas plantadoras a vácuo. O que, que acontece? O disco está aqui dentro, nesse sentido. E tem um vácuo que puxa a semente. Então, imagina assim, aqui está o reservatório, o disco está rodando. Aí, quando o disco passa, emite um vácuo, que ele chupa a semente. Então, não tem risco de passar uma casinha no disco de plantio sem pegar semente, e nem de pegar duas. Então, aqui é um vídeo que mostra exatamente isso. O que você está pegando? Não estou conseguindo abrir esse vídeo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que eu queria passar esse vídeo. Acho que ele não vai querer abrir.
Não estou conseguindo abrir. Enfim, vamos lá. Então é isso. A semeadura taxa variável utiliza plantadoras com disco a vácuo e ele traciona, ele suga a semente de modo a controlar a população. E quem faz a rotação, quem lembra desse kit aqui? É o mesmo kit de taxa variável de adubo, onde eu tenho o módulo, tem o motor que tem o sensor que ele controla a saída da semente e os monitores, né? Então, quando eu faço o controle da taxa de semente, eu consigo, em baixas velocidades, manter a quantidade de semente. Porque quando nós vimos lá na plantadora convencional, se ela diminui a velocidade, diminui o total de sementes. Por exemplo, lá na cabeceira, lá perto da cerca, quando a plantadora está indo, ela vai parando para não pegar na cerca, né? Para fazer a manobra. Então, ela vai diminuindo a velocidade. Na convencional, isso altera o total de semente, vai cair menos semente. Na plantadora a vácuo, que ela trabalha independente, ela mantém o total de sementes programadas, o espaçamento. Então, ela consegue manter a uniformidade da população de semente, além de fazer a taxa variável. Então, ela mantém a população dentro do recomendado, tá? E o que eu estou falando aqui? Tem os controladores, que são o quê? Os softwares, os equipamentos que ficam dentro da cabine, que nos dizem exatamente o quanto está caindo. Porque é o que eu estou falando aqui, ó, de nada adianta aplicar semente em taxa variável se não você não monitorar se está sendo depositada a quantidade correta no solo. Então, nós temos os monitores com sensores que identificam exatamente se está caindo aquela quantidade. Para a gente ter uma noção se isso é importante ou não, veja a quantidade de sementes que cai. Aqui, na verdade, isso aqui é por... Ó, uma plantadora trabalhando a 8 km por hora, se fazer vezes 3,6, vai dar 2,22 metros por segundo. Se eu estiver trabalhando com 12 sementes por metro, e uma plantadora de 50 linhas, que as maiores hoje, as grandonas, que trabalha lá no Centro-Oeste, tem 50 linhas de plantio. São aqui não é por metro, é por segundo, são 1.332 sementes por segundo. Veja a quantidade, corrigir aqui, ó, porque aqui se é 2,22 metros por segundo, eu jogo 12 sementes por metro, vezes 50 linhas, então eu tenho 1.332 sementes por segundo. Veja a quantidade que o meu implemento precisa monitorar. É uma quantidade muito grande de semente. Quando a gente vai falando, espaçamento de 5, tal, espaçamento de 10 centímetros, de 5 centímetros, olha só a quantidade de semente que cai. Então, preciso ter um monitoramento. E isso dentro da cabine, no display da máquina, ela já vai me mostrando como que está a minha semeadura. No monitor, veja aqui, ó, onde está azul, caiu 105% ou mais, ou seja, o ideal é o verde, que está entre 95% e 105% do recomendado. 5% de variação é aceitável, né? Então, veja aqui, o ideal é que esteja no verde, e a maioria está no verde. O amarelo é o quê? Que caiu entre 70% e 95% da população programada. Então, tem pontos caindo mais. E quanto mais está caindo? Exatamente, ele me mostra aqui, ó, a população que eu quero, aqui é 31.300, mas seed, sementes por acre, né? 31 mil seeds, aqui é o jeito que o monitor em inglês mostra, né? Seeds é semente por acre. Então, aqui vai dar por volta de 100 mil, né? O acre tem 0,4 hectare, então vai dar por volta de 100 mil plantas, né? E ele mostra exatamente ó, a população de 31.300. Então, ele te mostra que em um ponto caiu acima, em 6 pontos caiu abaixo. Singulação, o que é singulação? É o quanto devia ter caído e caiu. Isso aqui no plantio de soja, no plantio de grãos, utiliza essa palavra aqui, singulação. Tem que ser próximo a 100. Ou seja,
se tinha que cair aquelas lá 1.332 sementes, quanto que caiu e o quanto que variou. Tinha que ser 100%. Isso aí chama singulação. É o quanto que caiu do que deveria ter caído. Então, caiu 96,9% correto. 11 pontos caiu acima e 1 ponto caiu abaixo. Espaçamento, plantas dentro daquele espaçamento. Skips, o que é? Falhas. Ou seja, aonde não pegou semente. Quando o disco rodou, a plantadora não puxou uma semente naquela célulazinha do disco. Então, 6 pontos ela não pegou. Então, deu falha. 2,3% de falha. E double, o que é? 2 sementes na célulazinha do disco de plantio, caiu 2 sementes naquela célulazinha. Então, em 1 ponto, caiu 2 sementes. Então, veja a quantidade. Então, ele está jogando aquela quantidade, 1.330 sementes por segundo, e ele simplesmente está te dizendo quantos pontos ficaram fora. Então, veja aqui um outro sensor de outra marca, olha, está te mostrando a população que está caindo, a singulação, esse aqui, está com 99,8% de acerto, sendo que o que está errado aqui, 0,1 de falha e 0,1 de 2 sementes. E aqui ele vai te dando todo o monitoramento. Olha lá, o vácuo da plantadora a vácuo, ele te mostra o vácuo que está do lado direito, o vácuo que está do lado esquerdo, ele já vai te dando aqui, o quanto desses 32,9, 2 pontos caiu abaixo, 8 pontos caiu acima, ou seja, o monitoramento que o operador vai acompanhando dentro da máquina, por isso que fala que sempre vai ter que ter um operador lá dentro, porque ele tem a meta, ele pode chegar lá e a meta, assim, tem que ter 97% de singulação, ou seja, de acerto. Então, ele tem que controlar lá, está com 99,8, ele vai trabalhando. Então, todo esse monitoramento é feito dentro da máquina. Então, isso aí, de fazer uma semeadura na população ideal, claro, vai diminuir os custos com semente, ou seja, você não vai jogar mais do que deve, nem menos, né? Facilita a colheita, porque você vai ter uma população stand uniforme, você aumenta o rendimento operacional, porque você consegue trabalhar com mais velocidade na máquina, você aumenta o rendimento, diminui a competição de nutrientes entre plantas, porque se você põe o total de plantas recomendada dentro daquele espaçamento, você diminui a competição, você aumenta a sua produtividade, você consegue trabalhar à noite, olha que beleza. Por quê? Porque se você tem um monitor daquele, você está exatamente sabendo, ele te diz com exata precisão o que está caindo de semente, né? Então, você consegue manter seu espaçamento, mesmo trabalhando à noite, e tem todas essas informações disponíveis via celular, via onde você estiver adiantado. Tá? Então, a semeadura taxa variável é uma outra ferramenta que está aí sendo muito utilizada nos plantios de grãos. Então, esse aumento, essa variação na população, com certeza dá um aumento de produtividade na lavoura, tá? Através das plantadoras a vácuo. Então, quando vocês estiverem vendo um plantio de grãos, observe que se ela está usando um plantador a vácuo, vocês vão ver a diferença que é na qualidade do plantio. Outra, se tiver alguma dúvida, tá, pessoal, vocês vão falando aí. Outro equipamento que na agricultura de precisão necessariamente deve haver são as barras de luz e piloto automático. O que é a barra de luz? A barra de luz é esse aqui, ela surgiu na aviação agrícola, onde ela diz exatamente o ponto que o trator deve andar. É esse jogo de luzes de LED que ficam na cabine, fica logo à frente do volante, bem na reta do operador, que quando ele faz alguma variação, a barra de luz indica, avisa ele, emite algum sinal sonoro, começa a piscar a luz. Qual que é a função? Manter o paralelismo, né? A olho, o operador não vai conseguir um paralelismo desse. Quando ele utiliza uma barra de luz, ela diz exatamente o ponto que ele tem que andar. Então, veja que eu estou falando barra de luz. A barra de luz, quem está dirigindo é o operador, não é piloto automático. Resolve uma boa quantidade. Então, quando você utiliza a barra de luz, o que você faz? Você não
você não dá a sobreposição. E nem fica espaçamento entre uma passada e outra. E vamos falar assim, tem que haver, a questão da sobreposição, a gente tem que entender uma coisa assim. O que é a sobreposição que eu estou dizendo? O trator vai, e aí tem a largura do implemento. Na volta, ele tem que considerar de novo aquela largura do implemento. Então, isso você tem que avisar a barra de luz qual que é a largura do seu implemento, ou seja, a largura sua de trabalho. Aí o pessoal fala assim, mas não pode ter sobreposição? Aí é que está. Dependendo do tipo de aplicação, tem que ter sobreposição. Por quê? Vamos ver esse exemplo aqui. Um aplicador de adubo a lanço. E aqui é um gráfico da quantidade de adubo coletado que caiu do distribuidor a lanço, nesse sentido. Aqui é o centro do distribuidor, aqui são dentro do espaçamento. Veja aqui é o zero, que é o centro da máquina. 4 metros, 8 metros, 12 metros, 16 metros. Então, veja que quanto mais vai se distanciando do centro do implemento, menor a quantidade de adubo aplicado. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar isso aqui? Se não tiver uma sobreposição nessas duas passagens, você concorda que aqui vai ter menos adubo. Então, aqui eu tenho que ter uma sobreposição. Isso aí vai depender do tipo de implemento. Se eu estiver fazendo uma pulverização, por exemplo, a pulverização já não deve ter sobreposição entre as passadas. Numa aplicação a lanço, numa aplicação de calcário, tem que ter uma sobreposição de passagens exatamente entre as passadas, exatamente por isso aqui. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. O trator vai andando, então aqui no centro cai nesse sentido, né? Aqui, ó, que nós acabamos de ver no quadro anterior, no gráfico anterior. No centro da máquina, cai mais. Nas beiradas, né, no final da largura de trabalho, cai menos. Então, ele tem que voltar aqui, tendo uma sobreposição, porque você concorda que, ó, aqui é o centro da máquina, aqui é o centro da máquina. Quando eu faço essa sobreposição, concordo que caiu duas vezes, uma vez numa passada, outra vez na outra passada, de modo que eu deixei isso aqui reto. Na outra volta, eu tenho que ter mais uma sobreposição para preencher essa queda que teve aqui entre uma passada e outra, na distância entre o centro da máquina. Então, se eu não sobrepuser entre as passadas, eu vou ter um sobe e desce na população de planta. Vai faltar adubo para uma vai ter, a outra não vai ter. Então, eu vou ter um voo de um pássaro, assim, na lavoura, crescendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, no caso de implemento, por exemplo, a lanço, eu tenho que ter uma sobreposição, porque lá longe, no final da largura de trabalho, eu não consigo pôr a dose cheia. Então, eu tenho que ter duas passadas para conseguir pôr a dose cheia. E isso, a barra de luz, quando eu digo a largura de trabalho e o quanto eu quero de sobreposição, quem vai me dizer exatamente o ponto que eu tenho que passar é a barra de luz. Deu para entender isso que eu quis dizer com relação à sobreposição? Sim. Ou não? É como se fosse um nível eletrônico, né? Mais ou menos. Isso, como se fosse um nível eletrônico. Tem que compensar, um lado compensar o outro. Isso aí, cara, exatamente. Então, a barra de luz são equipamentos assim, ó, que ele vai sinalizando exatamente onde eu tenho que andar. Então, veja, aqui, ó, quem está dirigindo é o operador, é o tratorista. Aqui ele está se guiando pela barra de luz. Então, ele se guia por aqui. Se ele sai um pouco para cá, o sinal avisa e manda ele voltar, ou saindo para a direita, ou saindo para a esquerda, acende as luzes, emite um sinal sonoro para ele voltar. Então, barra de luz não é novidade. Barra de luz começou na aviação agrícola já tem muito tempo. Veja aqui, um trator simples, ó. Então ele diz, ele tem que andar exatamente nessa luzinha verde. Se ele sai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, já identifica e manda ele retornar.
Então, aquela da foto anterior é um modelo antigo, né? Então, hoje, se a gente vê que as barras de luz, elas vêm até já com o display, né? Então, a barra de luz associada a um monitor. Aqui, ela vai fazendo a estrada virtual, aonde ele já passou. Então, veja que isso são barras de luz modernas hoje. Aqui, ó, as luzinhas verdes aqui, ó. Então, é aqui que ele tem que andar. Se ele sai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o equipamento avisa lá, então um LED, a barra de luz de LED com o painel, com as estradas virtuais. Então, isso, como o operador está operando, está fazendo na mão, ainda vai ter uma variação, porque não é piloto automático, é muito mais barato que um piloto automático. Mas resolve muito bem, mas não é 100%, porque vamos ver o que eu estou dizendo aqui nesse slide. Ó. Sem a barra de luz, veja que a variação do centro é maior. Com a barra de luz, essa variação do centro é menor. Mas veja que ainda tem. Mas, olha como que diminuiu a margem de erro, né? Diminuiu o erro do espaçamento. Então, ó, sem a barra, com a barra de luz. Então, essa que é a intenção. O operador corrigir. Então, não é que não vai ter nenhum tipo de variação, mas o operador corrige a tempo. São equipamentos simples, né? Antena, cabo ligado com monitor de luz e um cabo de alimentação da máquina. Ou seja, são equipamentos simples, baratos, simples de instalar, simples de utilizar. Porém, vem uma questão. Ó, aqui nos traçados retos, percurso reto, veja que é perfeito. Ó. Então, ele diz aqui no caso, ó, não está tendo sobreposição, ele dá a volta por aqui, não houve sobreposição, ele contorna, então ele faz o caminhamento em linha reta, que é perfeito. Agora, imagina em curva. Numa curva, ele vem vindo aqui, aí aqui ele depende do sinal das luzes de LED para saber exatamente onde ele tem que fazer a curva. Isso não é fácil. Em curva, a barra de luz, ela perde muita a precisão. Por quê? Porque o operador, ele tem que se guiar exatamente naquela luz verde e ele vai manter a luz verde acesa depois que ele der uma erradinha, né? Ele derra um pouquinho, aí ele volta, erra um pouquinho para lá, aí ele volta. Não é o perfeito para a curva, as barras de luz. Aí entra quem? Quem que trabalha bem em reta ou em curva? Quem? Piloto automático. Qual o equipamento? Exatamente, piloto automático. Então, a barra de luz em traçados curvos não é o recomendado. Aí entra um sistema de direção automática, um GPS, que é o famoso piloto automático, né? Há quem diga que é o maior avanço dentro da agricultura nos últimos anos é o piloto automático, ou seja, que independente da experiência do piloto, ele consegue fazer traçados, por quê? Porque não está na mão dele, né? E sem contar, reduz fadiga, porque a tensão do piloto naquela precisão entre as passadas fica de forma automática, diminui a fadiga, melhora, sem dúvida, a distribuição do insumo de semente, do que for, de adubo, aumenta a capacidade operacional, porque ele consegue andar um pouco mais rápido, na linha certa, possibilita trabalhar à noite com espaçamento adequado, você define o tráfego que você quer andar e não deixa na mão do operador definir o tráfego, você já define o tráfego que você quer que ele passe. Exige mão de obra e redução no custo de produção. Então, o piloto automático, aqui é um exemplo, né? Não se deve fazer isso. Aqui está dizendo precisão de 2 centímetros, mas tem equipamentos muito mais precisos hoje. Ele vai dar um exemplo onde se passa isso, né? De sair da máquina, né? Mas eu acho que ele está no plantio, passamento aí de 10 centímetros. Liga o piloto automático. Ou seja, olha lá, veja que a máquina está se corrigindo sozinha, né?
Ela está fazendo o plantio sozinho. O acelerador sempre foi automático, né? Automático, digo assim, você põe a velocidade na mão e deixa aí, naquela velocidade. Agora, o piloto automático, ele simplesmente ele faz isso, ele faz a correção do traçado. Né? Veja que o espaçamento simples, ele consegue ir se corrigindo sozinho. Olha que beleza. O rapaz filmando a própria máquina dele. Por isso que aqui Ele é colocaram seu dono, sensor mas nas o portas. proprietário não faz isso. Você vê, plantio de grãos, a pouco espaçamento estreito. Aí no final ele assume a manobra, mas não necessariamente precisa assumir. Nós vamos ver que existem os equipamentos que fazem a manobra sozinho. Então o piloto automático ele está ligado ao satélite, ligado com a correção de sinal. Ou seja, veja aqui, ó, isso aqui nós vamos falar na outra aula, como que faz essa correção de sinal, mas o trator está ligado via satélite com os receptores e corrigindo com o corretor de sinal, dentro da linha que foi estabelecida para ele trabalhar, tá? Então, a barra de luz, o piloto automático, ela tem a barra de luz, mas ela faz de manobra, de maneira automática, tá? Necessariamente tem que ter as bases de correção de sinal, né? Não vou entrar em detalhes agora, porque nós vamos ver isso na próxima aula, como funciona, mas essa máquina aqui está ligada nesse sistema de correção de sinal. O piloto automático também faz manobras de balizamento no final do talhão. Por que isso é importante? No preparo do solo, saber onde ele já passou. Aqui, essa máquina está manobrando sozinha. O que é importante no preparo do solo? E está vendo que aqui ele faz um tipo de manobra que ele não está passando aqui, ó. Então, quando ele utiliza o equipamento de manobra automática, que ele instala na máquina, as manobras automáticas, ele diz qual é o tipo de manobra que quer fazer, e a máquina sabe onde ela ainda não passou, de modo que ela volta aqui e passa onde ela não passou, para preparar toda a área. Ou seja, é melhor do que fazer na mão, né? Do que deixar na mão do operador. Deixar a máquina trabalhando sozinha. Veja aqui onde ela não passou na vez anterior, ela vai passar agora. Ou seja, ela prepara toda a área, né? Então, dentro do display da máquina, ela, como ela vai mostrando, ó, aonde você já sabe onde passou, onde não passou. Aonde tem essas falhas, ela vai voltar e vai passar, porque a máquina sabe que não passou aqui. Então, você não deve interferir para deixar ela repassar os pontos que ela não passou. Ela vai preparar o solo de maneira geral, sem sobreposição e sem deixar, e sem ter feito o preparo. Você programa o tipo de manobra que você quer fazer, em círculo, em zigue-zague, fechando quadrado, enfim, você define Pastor, um tipo de normalmente a gente alinhamento. faz a volta inteira primeiro. Uhum. A gente faz a volta inteira do terreno primeiro, aí depois ela faz a manobra em cima. Então, evita ficar falha, qualquer tipo de falha ali na manobra. Evita ficar falha. Tipo uma Entendi, você faz bordadura. as bordas primeiro, né? Isso. E depois você deixa. No caso ali que nós vimos, ele vai fazer a bordadura no fim, né? Isso. E ficou os espaços sem passar. Ele vai fazer no final, mas tá certo, legal. Então você já opera com a dessa, né, Marcos? Já operei já. Legal. Que bom. Isso aí.
muitos, para quem quiser dar as opiniões, ajudar aí, ô Marcos, é legal, é bem-vindo. Alguns ainda nunca viram, você já trabalhou com uma, é legal. E se faltar alguma coisa, se tiver alguma curiosidade aí, fica à vontade para falar para todos nós. Então, aí, ó, piloto automático, alinhamento, paralelismo, sobreposição adequada, conforto ao operador, que se dedica a outras funções na cabine, mais motivado, descansado para o dia seguinte. Aumento de rendimento operacional, consequente da velocidade maior, né? Se libera o trator mais cedo para fazer outras atividades. Diminui as falhas, operação com mais qualidade, mesmo em baixa visibilidade ou à noite, você consegue trabalhar com uma qualidade bem melhor, a mesma qualidade à noite ou embaixo do nevoeiro, da mesma maneira que você trabalha durante o dia, porque a máquina está indo de modo automático. Sempre importante lembrar disso aqui, né? Que os obstáculos têm que estar marcados na memória da máquina, no trajeto, né? No traçado do trajeto, para não acontecer nada disso aqui, né? Porque Professor, o piloto automático, a chance dele no operador é maior. Como é aqui que é, Marcos? normalmente a gente não usa muito o Sim, piloto automático por causa disso aí mesmo. Nas manobras, sabe? A gente usa só na linha. Então, aconteceu muito, só tem na muito linha. linhão de força aqui, muito poste no meio por causa das fazendas. Então, a gente acabava manobrando na mão mesmo. E colocava na linha, aí ligava o piloto automático. Entendi. Para evitar Ah, isso tá, aí só que na linha, acontece. né? Nas manobras, não. Mas se quiser marcar a árvore, marcar o poste para desviar, você marca, né? Marca também, só que daí os caras preferem fazer na mão do que marcar. Muitas vezes marca errado também dá errado. Sim, sim. Ah, marcou errado. Não, tá certo. A segurança, às vezes, fala maior, né, do que qualquer outra É, qualidade de serviço, né? Às vezes, não, né? Segurança, com certeza, vem na frente de tudo, né? Tá certo. É opção da empresa e quando é muito grande, muito trator trabalhando, muita gente trabalhando, o ideal é isso mesmo, né? Focar primeiro na segurança, né? Muita gente, muita pessoa pegando máquina, muitas máquinas ao mesmo tempo no campo, porque acidente ocorre, né? Mesmo com piloto automático, quando ocorre. É o que o Marcos está falando, quando está trabalhando na linha, piloto automático, você não pode dormir, né? Mas quase dorme. Agora, para fazer manobra, para desviar, né? Muitas vezes é recomendável deixar na mão. Aqui, o melhor compactação, melhor controle de tráfego, para diminuir a compactação. Você vê que a máquina ela vai passar sempre na mesma linha, você consegue trafegar sempre no mesmo ponto a máquina, e o trator, de modo a diminuir a compactação. Tem dois tipos de piloto automático. Tem o piloto automático, que é chamado universal, que é esse aqui, que fica embaixo da máquina. E tem o piloto automático, que fica embaixo do volante, sistema de engrenagem, vamos ver. E tem o piloto automático integrado, que é aquele que fica lá na barra de direção, com hidráulico, nos módulos do sistema de GPS. Então, quando você vê na máquina um volante que tenha logo abaixo esse aqui é o original, esse aqui é um que tem piloto automático, que a gente fala de elétrico ou atuador no volante, ou seja, é um motor elétrico que ele fica na coluna e dentro, né, aqui está ele, veja que aqui, ó, aqui tem um desmontado, aqui, ó, tem um sistema de engrenagem aqui dentro do volante, e ele vai controlando, ele vira o volante através do sistema elétrico que está embaixo do volante. O que eu estou querendo dizer? Qual que é a diferença desse? Esse aqui ele vira o guidão, vira o volante. Os outros, o integrado, ele vira lá embaixo, já no sistema, na barra de direção. Ele é hidráulico. Ele vira lá na barra de direção. Esse aqui, ele vira o volante. Então, ele tem uns aspectos desfavoráveis, né? Por quê? Por exemplo,
Esse aqui é um outro modelo. Esse aqui, ó, como ele fica? Ele se chama sistema de atuador no volante, de pôr atrito no volante. Então, veja aqui, ó, você encosta ele aqui, ele roda e vira o volante. Vira para lá, vira para cá. Aqui você desencosta quando você está operando. Veja aqui como ele fica. Isso aqui é um piloto automático no volante e ele atua direto no volante, virando e esterçando para lá e para cá. Qual que é a vantagem desse? Que ele é barato. Esse aqui, ele é bem barato. Desvantagens. Não pode ter folga no volante, né? Porque a folga ele não considera. Então, trator com folga no volante, o sistema que atua, de piloto automático que atua virando o volante, ele não dá precisão no trabalho. Ele tem menos precisão. Além desse aqui, eu uma vez tinha na máquina, ele come tudo o volante aqui, ele estraga o volante. Vantagem desse é que ele é barato. Mais barato que os outros, é mais simples de instalação, né? Só depende da antena, o monitor, o sistema de alimentação, o acionador em si e o equipamento de compensação de terreno. O piloto integrado, ele está montado, ligado diretamente no sistema hidráulico do volante, tá? Então, eles são conectados hidráulica e eletricamente lá no sistema de direção. Então, ele é muito mais preciso, ele é muito mais seguro. Ou aquele outro elétrico de atuador no volante, eu só citei, mas ele é muito pouco utilizado, até porque ele come espaço danado dentro da cabine, ele é pouco utilizado. Basicamente, o que mais se utiliza são esses aqui, né? Então, ele tem um atuador direto no volante, esse comando de inclinação, nós vamos falar mais para frente o que é, mas é compensação de declive, né? Porque a máquina está reta é uma coisa, agora quando ela está no declive, o centro de gravidade dela vai sair do lado contrário e a máquina não vai dar alinhamento. Nós já vamos falar o que é esse controlador de inclinação. E a antena e o receptor de sinal dentro da máquina. Então, ele fica lá no hidráulico, né? Na direção hidráulica, diretamente do trator. Então, na direção hidráulica. Então, ele não fica lá no volante, igual aquele outro elétrico. Ele fica direto no sistema de hidráulico do trator, né? Então, veja lá, aquele lá que fica no volante, ele fica aqui em cima fazendo as manobras. O que o sistema universal, ele fica, o bloco comando de válvula, diretamente lá no sistema hidráulico, fazendo o esterçamento do trator. Qual que é a diferença de um de outro? O preço do hidráulico é muito mais caro do que esse aqui elétrico, né? Porém, a qualidade do serviço, então, ó, quanto mais para cima, maior performance, quanto mais para a direita, maior o preço. Então, ele tem maior performance e maior preço do que aquele elétrico que fica em cima, que fica logo embaixo do volante, fazendo o esterçamento do volante. Tá? Isso aqui já faz o sistema hidráulico direto na direção do trator. Então, veja aqui, ó, o cara, a coragem, né? Ele põe a câmera no chão, liga o trator e vai. Isso aqui é coragem, né? Liga a câmera, veja só o espaçamento, né? Quanto que é uma roda da outra? A largura da câmera, né? Então, piloto automático é isso. Inclusive o implemento, ó. Bom, aí ele cortou, não sei se passou em cima da câmera. Acho que não, ele está na reta aqui. Então, o piloto automático, né, eu pus até essa foto aqui, né? Ela não é qualquer máquina, pode ser, não necessariamente, veja que uma máquina fazendo preparo de solo, sozinho. Nossa, isso aqui não se faz, né? Está sem operador. Aqui a gente estava, só que a gente estava vendo lá, o operador desceu, mas veja, ó, não tem ninguém dentro da máquina. Veja aqui que no final vai subir o subsolador, vai levantar o subsolador sozinho, fazer a manobra, voltar e abaixar. Olha lá, ergueu o subsolador para fazer a manobra. Ou seja, ele faz tanta manobra de cabeceira, levanta como ele sabe onde ele está, é hora de fazer a manobra, ele já aciona para levantar o subsolador
E veja, é um trator convencional, né? De alta cavalagem, potência, mas é um trator convencional, né? Ou seja, não precisa ser aqueles tratores de outro planeta. É só você comprar, ter um piloto automático e o sistema. Então, veja, ele vai voltar no lugar exato, para não fazer a sobreposição, não tem ninguém dentro. Ele abaixa o implemento, ó, e vai embora trabalhando. Então, isso é agricultura de precisão, isso é o trabalho do piloto automático. E vai embora. Se a caminhonete estiver na frente, vai atropelar a caminhonete. O piloto automático, você põe ele para trabalhar em qualquer atividade, né? Tanto pode pôr no preparo, você pode pôr na adubação, enfim, na pulverização. Piloto automático, você tem só dizer para ele qual que é a operação que ele está fazendo, qual que é a largura de trabalho, qual que é o trajeto que ele tem que seguir. O resto ele faz sozinho. Necessariamente tem que ter, né, as antenas de receptor, o receptor e a antena de sinal de satélite. Aqui, o que é o grande... Está vendo que aqui ó, tem dois receptores, ou seja, o implemento, qual que é o problema? Como o implemento está sendo arrastado, quando o sinal, o receptor, a antena, está no implemento, veja que quando faz a curva, ele faz a curva fechada, ele vai sair do alinhamento da máquina, né? Veja que ó, essa linha aqui é o alinhamento da máquina e, teoricamente, tinha que ser o mesmo do implemento. Só que, em curvas, a gente sabe que isso não acontece. Então, tem sistema, que é chamado de sistema ativo, que faz a compensação no cabeçalho, que a recepção, o receptor do sinal, está no implemento, além da máquina. Se a máquina estiver fora, o implemento vai para o lugar certo. Tá? Então, é um sistema de compensação chamado sistema ativo, que fica aqui no cabeçalho. Por exemplo, aqui, ó, o trator pode estar fora, a linha correta é essa vermelha aqui, ó, a linha correta. O trator escorregou, caiu no sul, caiu para lá. O implemento continua na linha certa. Se estiver trabalhando um declive, a máquina sai, veja aqui na curva, a máquina sai, o implemento continua na linha exata. Tá? Então, são sistemas que atuam diretamente no implemento. É lógico que o implemento tem que ter um sistema autônomo de correção de traçado, e a antena. A antena está aqui, o receptor, então ele tem um sistema autônomo de roda-guia, né? Então, é um sistema ativo de controle que tem o objetivo de alinhar o implemento através de pistões hidráulicos, independente de estar alinhado ou não com o trator. Sempre o implemento que vai estar alinhado. Você concorda que, para nós, o que importa é o implemento, né? Então, no sistema ativo de orientação, quem está sempre na linha correta, no alinhamento, é o implemento. Mesmo que o trator saia, o implemento se mantém. É altamente recomendado aonde tem declividade acentuada, que caso o trator escorregue, o implemento faz essa correção sozinho, tá? Outro equipamento muito utilizado são os controladores de seção. O que é o controlador de seção? Eu estou passando os implementos, tá? Mas se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, vai falando aí. Os controladores de seção, o que é? Ele faz Veja aqui, é mais fácil a gente ver por aqui. Veja que, para plantar essa linha até o fim, né, cruzando, veja que aqui as linhas cruzam por quê? Declividade, né? A sucação nunca vai ficar no sentido morro abaixo, né? Se o morro está para baixo, a sucação tem que ficar assim, né? Sempre em nível, para não ter um arraste, né? Porque se a declividade está assim, o sucado assim, vai virar uma canaleta para escorrer água, né? Então, vamos dizer que aqui a declividade está nesse sentido descendo, aqui a declividade está nesse sentido descendo. Porém, aqui não tem um carregador, não tem nada, uma linha encontra a outra. Então, veja que essa linha aqui, para ser plantada até o final, olha o quanto que essa aqui já entrou para dentro. Seria mais ou menos o que está, mais ou menos não, que é esse desenho aqui, ó. Para você plantar essa última linha aqui, que veio dessa saída aqui, olha o quanto que a primeira linha entrou.
Então, o que aconteceu aqui? Plantou aqui de novo. E vai colher aqui? Não, porque a hora que você passar com a colhedora aqui, você vai pisotear aqui, você não vai colher, você passou em cima da outra linha de plantio. O controlador de seção, ele faz exatamente isso, ele vai desligando cada uma dessa seção conforme ela chega no lugar onde ela já plantou, ou ela já pulverizou. Esses aqui são os controladores. O que ele faz? Veja aqui, ó. Ele vai desligando, ó. Conforme ele chega já no ponto que ele passou, ele desligou. Agora, na volta, é o contrário. Ele vai ligando conforme ele vai chegando onde ele não plantou. Olha lá, ligou, 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 e as outras não vai ligar, porque ele sabe que aquele já plantou. O que ele faz? Aquele sistema, ele simplesmente ele para de rodar. Lá, parou de rodar, parou de jogar adubo. Ou, se for na pulverização, para de pulverizar. Então, sabe aonde já passou, através do GPS, aquele aqui, ó. Na hora que ele para, que é onde ele já chegou no local de plantio. Ele já plantou antes. Olha lá, parou. Então, ele parou, ele não está plantando, porque ele chegou numa linha. Então, ele faz. Veja que aqui no painel tem um controle de. Aqui na máquina, lá, vai ligando, ó, cada uma lá. Desligando, desligando, desligando. Veja aqui a chave de controle. E depois, na volta, é o contrário. Ele vai ligando a chavinha de controle aqui. Cada linha, né? Veja que aqui tem 14 linhas, 12 linhas. Ele vai ligando uma por vez. Então, ele liga e desliga linha a linha. O que faz? Elimina desperdício de semente, né? Elimina passar em cima de onde você já plantou, economiza semente, economiza adubo, porque junto com a semente vai o adubo. Olha aqui, um plantio com controlador de seção. Então, aqui ele veio vindo, chegou aqui, parou, chegou aqui, parou. Se não usa o controlador desse aqui, com o controlador de seção também. Então, ó, você vê que ele não passou reto a linha. Para chegar, para plantar essa linha aqui, para plantar essa linha, ele não precisou passar reto nessa. Ele foi desligando sozinho, olha aqui. Esse aqui é com plantio com controlador de seção. Pode ser hidráulico, pode ser pneumático. Ambos fazem a mesma função de parar de aplicar quando entra no ponto que já houve a aplicação. Veja um plantio, a diferença, né? Um plantio sem controlador de seção. Então, para ele plantar essa linha aqui, ó, ele precisou entrar com a outra lá dentro. Por quê? Porque ele não para uma linha só. Ou ele trabalha com todas, sem controlador de seção, né? Ou ele trabalha com todas, ou ele desliga todas, ou trabalha com todas. No caso aqui, ó, para ele chegar, ele plantar essa aqui até aqui, onde ele teve que entrar com as outras, né? Então aqui, ó, ele passou 2 vezes no mesmo lugar, jogou adubo 2 vezes, ele não vai colher aqui. Olha lá, a mesma coisa aqui, olha que beleza. Aqui não existe, né? Olha o rolo que acabou fazendo aqui, ó. Você vê que essa linha aqui, ele veio plantando para plantar essa aqui. Essa aqui ele precisou chegar até aqui para plantar essa. Enfim, o controlador de seção ele faz exatamente isso. Ele não deixa as linhas se sobrepor. É um equipamento simples, né? Tanto de plantio como de pulverização. Você compra um módulo, ele com o sistema de receptor de sinal, ele te diz, então lá, liga e desliga automaticamente, anula. Aqui, no caso, é uma pulverização. Sabe que a pulverização, se você aplicar uma em cima da outra, dobrar a dose, por exemplo, de um herbicida, ele se torna tóxico, né? A dose dobrada. Então, aqui, ó, exemplo, mesma coisa, né? Para essa barra chegar aqui, aplicando, olha o quanto que essa outra lateral da barra precisava sobrepor para essa aqui chegar aqui. Então, o controlador de seção faz exatamente isso. Ele vai desligando bico a bico de pulverização para não ter nenhuma sobreposição, não ter desperdício, com isso você reduz o custo, né? Outra coisa, você consegue aplicar o final do talhão, mesmo quando a velocidade do trator diminui. Então, o controlador de seção vem exatamente para isso. E tem os aplicadores, agricultura de precisão, taxa variável de doses de defensivo. Então, veja, um mapa desse é um mapa de plantas daninhas.
Veja que aqui tem mais plantas daninhas, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem menos, aqui não tem. Então, uma área dessa aqui é taxa variável de defensivo, estou falando agora, mudei a chavinha já. Então, veja aqui, ó, variabilidade espacial de plantas daninhas em área agrícola. Então, vocês concordam que aqui eu não preciso aplicar, aqui não tem planta daninha, aqui eu tenho que aplicar menos, aqui eu tenho que aplicar mais. Então, se eu tenho um mapa aéreo desse, com as coordenadas, né, um mapa aéreo georreferenciado, e digo aonde a dosagem eu quero aplicar em cada ponto desse, eu faço uma taxa variável de defensivo. Veja que é o mapa georreferenciado de infestação de planta daninha. Então, ó, aqui tem muita planta daninha, aqui não tem planta daninha. Então, para que eu vou aplicar herbicida em área total? Eu faço um direcionamento nesses pontos aqui. Minha população maior, eu faço uma dose maior. Como que eu faço isso? Tem os comandos de ajuste de dose e de cauda. Esse aqui, ó. Esse aqui é o sistema de aplicação com variação de dose do produto. Então, vamos lá. O que é a variação de dose e variação do volume? Variação de dose, quando vem no rótulo lá, 1 litro por hectare, 5 litros por hectare. O Roundup vai lá, 5 litros por hectare. Quando a infestação é alta, ele manda aí para 8 litros por hectare. Se a infestação é baixa, ele manda aí para 2 litros por hectare. Então, esse equipamento, ele faz a variação da dose. É um sistema de injeção de ar, aqui tem que ficar o produto puro, ou seja, ele não pode estar misturado, óbvio, né? Porque se você faz a mistura de 5 litros para cada 100 litros de calda, você não consegue movimentar mais isso, né? Então, você tem que deixar água pura e o produto. Quando você chega naquela área com maior infestação, você joga 8 litros de produto por hectare. Chega naquela área de menor infestação, ou você não joga produto, ou você joga 2 litros por hectare do produto. Então, você faz uma variação da dose. Além da variação da dose, eu posso fazer a variação da calda, do volume da calda. Então, dose é o total do produto por hectare. A calda é o volume de água mais produto por hectare. Então, eu também faço taxa variável de defensivo e volume de calda. Então, eu falei da dose do produto e do volume de calda. Como que eu altero o volume de calda? Tem esse sistema de múltiplos bicos, aonde ou eu anulo a dose, paro, ou eu jogo uma dose menor, uma dose maior, ligo 2 bicos, uma maior, ligo 3 bicos, ou eu desligo 3 e aumento esse, que é uma dose maior, ou desligo esse 3 e ligo o verde, que é uma dose menor, ou se é uma superdose, eu ponho 2 ou 3 para trabalhar junto, de acordo com a variação da dose. Então, eu faço taxa variável de aplicação de defensivo. Onde eu tenho mais plantas, eu jogo mais herbicida, ou mais calda, ou mais dose, ou os dois. Eu faço essa variação da taxa de aplicação de defensivo em cima da minha infestação. Tá? Então, na máquina, ela já vai te dizendo tudo, a dose, o produto que você está aplicando, a quantidade de água dentro da calda ainda, quantos quilos por hectare de produto você está aplicando, você pode fazer essa variação da dose, né, quilos por litro. Então, quilos por litro. Então, 1,1 quilo, não é por litro, deve ser pelo volume da calda. 100 litros por hectare, 1,1 quilos por litro. Velocidade e quanto de litros por hectare. É a meta, 100 litros por hectare. E quanto você está aplicando agora? 88,59. Ou seja, você faz a variação de dose, tá? O tamanho da gota é variável e ele te diz exatamente quando você está andando o tamanho da gota que você está aplicando, né? Veja que quando está aqui no 50, no laranja, veja que o laranja é uma gota fina. Se aumenta a pressão, você diminui ou aumenta o volume aplicado. Você cai aqui no azul, você vê que o azul é gota média. No cinza, aqui o cinza é outra zona de trabalho. Enfim, você vai controlando a sua aplicação, o seu volume de calda, alterando o tamanho de gota também, tá? O que nós vimos é o sistema com mapas. Então, você tem um mapa da variabilidade espacial de planta daninha. Se eu não tiver um mapa,
Tem os pulverizadores com sensores. São esses aqui. Eles aplicam exatamente aonde tem planta daninha. Ele detecta através de sensores. É uma tecnologia que utiliza sensores que capturam a presença de plantas verdes e enviam um sinal para ativar a aplicação do produto no local exato. O Weed Seeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como pulverização seletiva no controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar e de grãos. O controle seletivo de plantas daninhas ajuda no uso racional do produto aplicado, reduzindo custos com herbicidas e resíduos de agroquímicos no meio ambiente, além de maior eficiência operacional do sistema. Copercídulos. Vamos ver aqui do lado de cá. Aplicado, reduzindo. Olha aqui, ó. Aqui ele está aplicando em tudo. Veja, não tem planta daninha, ele está aplicando. Então, sem os sensores de aplicação, ele liga a barra e vai trabalhando, vai desligar lá no final. E veja que aonde eu tenho sensores, ele aplica em cima das plantas só. De agroquímicos no meio ambiente. De lá não Além de desliga. maior eficiência operacional. De lá sempre ligado. E aqui aplicando só em cima das plantas. Sistema. Copercídulos. Como que funciona isso? Olha essa aqui, a velocidade de trabalho dele. À noite, fazendo catação em cima só de onde tem plantas verdes. Nessa velocidade, fazendo uma catação seletiva. Olha só, liga e desliga. Deve estar o quê aí? 8, 10, 12 por hora, sei lá. Olha, à noite fazendo catação numa velocidade dessa. Catação que a gente diz que não está fazendo em área total, não está aplicando só em cima da planta. Muita tecnologia, né? Mas o canavial tá muito sujo ultimamente, viu? O cara tá aplicando inteiro mesmo. Não sei o que tá acontecendo com essas defensivas aí, não. Catação muito pouco. Tem que passar inteiro, porque... Rapaz, esse canavial aí, últimos tempos aí tá feia a coisa. Não sei se os defensivos não tá dando conta. Eu só sei que tá feia a coisa. Variação de clima, né? Não é defensivo, Falar para você que às vezes o ano seguinte você faz tudo igualzinho você fez esse ano, que nem às vezes esse ano você fez igualzinho você fez no ano passado deu certo, esse ano não dá. Resistência de planta, os pontos máximos de temperatura, menos de temperatura. O que acontece? O problema da planta daninha é da semente. E tem ano que está muito favorável florescer. A gente vê pastagem, está tudo florescendo. Ou seja, deu flor, deu semente, aí já era, aí vai nascer de novo. Então, não é o herbicida, é o próprio clima que às vezes favorece o florescimento e a semente, o banco de semente das plantas daninhas. A gente viu isso aí esse ano, eu estou vendo aqui na Embrapa, pastagem, como que está florescendo a pastagem? Floresceu, deu flor, já era, o herbicida não segura a semente, né? Vai cair no banco do solo, não vai ter contato com a semente vai nascer. Então, na verdade, aí vem essas coisas, né? O coitado do cara que trabalha com herbicida, aí ele vai na reunião lá, a gerência arranca a orelha dele fora que não tá controlando esse ano, não está controlando, ele fala, poxa, mas eu fiz igualzinho, eu fiz o ano passado controlou. Aí suspeita do produto, não sei o que, mas é o clima que favorece a biologia da planta. De um ano para outro, o que é o clima? Quando o dia fica mais curto, por exemplo, estimula a da flor. Quando tem alta temperatura à noite, estimula a da flor. Quando tem a máxima durante o dia não é muito alta, estimula a da flor. Então, se a planta daninha deu flor, aí ferrou. E o que eu tenho visto é muito isso aí, muita planta florescida, com semente. E a gente sabe que quando o herbicida pós-emergente tem que entrar em contato com a planta. Não vai entrar em contato com a semente vai vir, vem rápido, né? Porque com a chuva e calor, a semente germina e vem rápido. Mas
Vocês falaram, legal, está fazendo em área total, né? Não dá nem para fazer mais catação pela quantidade de planta daninha que tem por aí, né? De um ano para o outro muda muito. Como é que funciona esses sensores Tem um laser, ele emite o sinal. Quando ele bate na planta, ele reflete. Se a planta é alta, reflete mais, né? Se é uma planta maior, reflete menos. Veja que aqui, ó, aciona, né? O diodo aqui aciona um sensor que liga o bico de pulverização. Então é assim, ó, mando o laser, reflete a luz, ele capta aqui, um diodo capta aqui em cima, acompanha a velocidade da planta, e aciona, determina que pulveriza em cima. Plantas maiores pulveriza mais, maiores pulveriza menos, e consegue detectar a velocidade, tá? E ele reflete só plantas verdes, né? Que é o tipo de sensor que detecta o reflexo só de plantas verdes. Aí dispara o sinal, o solenoide manda o bico de pulsação aplicar. Então, com isso, você pulveriza só a planta, né? Não o solo. Aplica alta dose com economia, reduz a aplicação de herbicida até 80%. Olha isso, hein? 80% de redução de herbicida. Diminui mão de obra, se aplica à noite, como nós vimos na imagem lá, adapta em qualquer implemento de pulverização e diminui a resistência de planta daninha. Em que sentido? Quando você aplica somente nela, não aplica aonde ainda não tem, você não gera resistência. Para a gente ir finalizando, dentro da agricultura de precisão, dentro dos implementos, nós temos existe uma convenção, uma padronização dos implementos, de modo que todos os implementos sirvam em todas as máquinas, em todos os sensores, em todos os receptores, em todos os displays, se comunicam. O que acontecia antes de ter essa padronização? Alguns equipamentos ainda não têm esse padrão ISO-BUS ou ISO 11783. Quando for trabalhar com agricultura de precisão, quando for comprar, tem que ter esse padrão ISO-BUS. Por quê? O que estava acontecendo? Por exemplo, o implemento da case só funcionava na cabine do trator da case. O display, o módulo, só funcionava na case, só funcionava na case. Queria instalar um da John Deere, não funcionava no trator da case, que não entendia o implemento de uma outra marca, não se comunicava. Era a mesma coisa assim, você ter uma televisão, imagina que você tivesse que assistir cada canal. Você assistia a Rede Globo, você tinha que ter uma LG, você assistia a Bandeirantes, você tinha que ter uma Philco, você assistia a Record, você tinha que ter uma Panasonic, enfim, era assim, você tinha que ter uma marca específica para utilizar aquele sistema de leitura, de software, de sensor. Então, quando chegou esse padrão, qual foi a ideia? Qualquer implemento, qualquer marca, qualquer display, qualquer geração de dados, qualquer máquina se comunica entre elas, né? Então, é isso que veio, esse padrão ISO 11783, que tem esse nome, Tratores e Máquinas para Agricultura, ele veio exatamente isso aí, para padronizar os implementos, né? Então, a empresa que vai fazer um equipamento nesse padrão ISO, quem já trabalhou com ISO aí sabe qual que é a burocracia, não, as exigências, né? Muito exigente com relação à qualidade e padronização dos equipamentos. Então, quem vai fazer, tem que fazer já no padrão ISO, para poder exatamente trabalhar, entrar no mercado, porque hoje todos procuram, quem vai comprar, tem que ter esse padrão ISO, que é onde eles se conversam, né? Então, olha lá, o único monitor na cabine conversa com qualquer implemento que você for trabalhar. Então, você tem o seu monitor, você engata qualquer implemento que ele entende, independente da marca, né? Pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser azul, pode ser roçadeira, pode ser o que for. Qualquer implemento, veja que é o fabricante A, engata no fabricante B ou no fabricante C. Antes de um padrão, ou máquinas que não têm esse padrão, o fabricante A só engata implemento do fabricante A.
Então, o que exigia? Veja um painel de uma máquina dessa. Para cada operação, para cada implemento, um display diferente. Veja aqui, para você fazer o preparo de solo com uma marca, para você fazer o plantio com outra marca, para você fazer pulverização com outra marca, o sinal de satélite com outra marca, como é que ficava uma cabine, né? Então, hoje, tem os terminais, os displays, os monitores padrão ISO, que independente da marca dele, ele conecta com qualquer outra marca, tá? Então, você pode ter um trator case com um monitor da John Deere, você pode comprar um Trimble e engatar no seu case, e, enfim, você não está mais amarrado com marca nenhuma. Todos terminais, monitores, conectam, que tem o padrão ISO, conecta com qualquer marca, com qualquer tipo de implemento. Então, eles têm padrões. Essa aqui, ó, é uma tomada padrão dos equipamentos de agricultura de precisão com ISOBUS, né? Então, dispensa um monte de tipo de tomada, né? O que não tem padrão ISO, tem uma tomada para o implemento, tomada para outro implemento. Quando é padrão ISO, aqui, ó, veja aqui, ó, uma cabine com implementos sem padrão ISO. Então, para cada atividade, eu tenho que ter um monitor separado. Um que tem um padrão ISO, somente um monitor faz tudo. A tomada, veja que uma tomada do padrão ISO já tem todas as funções, você não precisa engatar uma tomada elétrica para uma função, a outra tomada para outra, né? Então, aquele chicote cheio de fio, você substitui exatamente por uma tomada padrão. Essa tomada aqui, aqui as duas pontas maiores aqui, ó, é o fio vermelho e preto da energia, aí essas duas pontinhas aqui para alimentar a CPU, o computador, essas outras, essa da ponta aqui é o link do computador com o implemento, o controlador de taxa variável, por exemplo, o link do sinal sai por aqui, esses 4 aqui é o sistema de informação. Então, você vê, essa é uma tomada padrão. Se você tem essa tomada aqui, você engata em qualquer trator, você engata em qualquer implemento. Quando não tem o padrão, você tem aquele mundo de fio para ligar, né? Um fio de energia, o branco e preto aqui de energia, aí tem um outro para comunicar com a máquina, tem outro para comunicar com o sistema elétrico, tem outro para comunicar o computador. Quando é padrão ISO, é uma tomada só, você faz todo atividade, né? Você não precisa ficar com a melhor valorização, porque você usa um único terminal para fazer todas as operações, é mais fácil de usar, porque é só um que você precisa aprender e instalar, só ligar e usar, porque são todos cabos, os plugs, todos padrões, né? Que é essa tomada padrão ISO, vocês estão vendo. Maior flexibilidade, ou seja, você consegue escolher comprar um produto de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a sua máquina, né? Então, vamos falar assim, você tem um case, e aí a John Deere lança um software novo, um implemento novo, aí você pode ir lá comprar tranquilo, ou seja, você compra de acordo com a sua necessidade, porque se uma outra marca lança um implemento legal, um software legal, você precisa trocar a cabine do trator, né? Trocar o trator. Agora, com esse padrão ISO, todo mundo se conversa com todo mundo. Você pode comprar o implemento de uma marca, o software do outro, enfim. Melhor documentação no sentido de informação, né? As informações que uma colhedora levantar, ela pode ser utilizada em qualquer outro trator. Segurança e investimento, porque o que você compra hoje, você pode usar no futuro também, que esteja dentro do padrão ISO, tá? Então, dentro de implementos que nós falamos hoje, mostramos alguns, né? Tem diversos outros, esses que nós mostramos aqui, é o que está no dia a dia. Você vê, alguns de vocês aí até já trabalham com algum desses equipamentos que nós mostramos aqui, piloto automático, é via de regra, as máquinas terem hoje. Então, esse padrão ISO veio para isso também, né? Para ter maior flexibilidade para poder escolher o que te interessa, independente da marca que você trabalha hoje, né? Então, é o interesse dos fabricantes, é o interesse das fábricas, é o interesse das revendas, né? As próprias revendas, se ela é fiel àquela marca, ela diminui o mercado dela, né? Então, ela consegue ter maior
flexibilidade aí para comercialização e tudo mais. Então, o padrão ISO é interesse tanto do fabricante como do produtor, do comprador de máquina que quer ter essa padronização dos sistemas. Vou encerrar a gravação.